Hoje iniciamos mais um ano litúrgico, com o tempo do Advento. Esse nome, Advento, fala da vinda do Senhor. Vinda que é dúplice. A primeira vinda, quando Deus se encarnou em Cristo Jesus, para ser o nosso Salvador. E a segunda vinda, o seu retorno, ou, como dizemos em língua grega, a sua parousia, que na mentalidade dos leitores do Novo Testamento é algo muito concreto. É a chegada do rei com o seu exército. Portanto, uma chegada impressionante, impactante. Uma chegada realmente não possível de ser discreta. Ou seja, o Evangelho nos diz que, assim como ele veio uma vez, ele voltará uma segunda vez. Porém, no tempo do Advento, preparando-nos para celebrar a sua primeira vinda, nós simultaneamente nos preparamos para a sua segunda vinda. E é por isso que esse tempo tem duas fases. A primeira fase, que vai até o dia 16 de dezembro, é a fase escatológica. A segunda, que começa no dia 17 de dezembro, é a fase da preparação imediata para a celebração do nascimento de Jesus. E é aqui, na fase escatológica, que nós precisamos fixar os nossos olhares nos acontecimentos do tempo final. Na homilia de ontem eu explicava, a partir da profecia de Daniel, que muitas pessoas, ao longo da história da igreja, tentaram roteirizar aquilo que acontecerá no fim dos tempos. E com isso criaram muita confusão e, na verdade, não puderam provar nada daquilo que foi dito. Inclusive, nessas tentativas de roteirização, nós temos a tentativa de marcar a data para o retorno do Senhor, chegando a certos absurdos. Eu me lembro de uma pregadora da década de 90 que dizia o seguinte, que Jesus nos disse que nós não poderíamos saber o dia e a hora, mas ele não falou nada sobre o mês e o ano. É uma tolice. É simplesmente uma tolice porque está muito claro no Novo Testamento que o Senhor virá como um ladrão. É o que ele diz aqui. Vigiai, porque não sabeis qual é o dia e a hora. Há uma proibição explícita de Jesus de especularmos sobre o quando. Quando vai ser? Não sabemos. E qualquer resposta que se dê a essa pergunta é falsa. Porque Jesus disse, isso pertence ao Pai. E ele chegou a dizer que nem o Filho conhece a data. O que ele quer dizer é que o momento da parousia será um momento no qual Deus exercerá um ato soberano da sua vontade e dirá, é agora. Enquanto Deus não determina, do seu próprio arbítrio, o momento da parousia, nós temos que obedecer aquilo que diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses.
quem não quer trabalhar, que também não coma. Ou seja, temos que viver a nossa vida ordinária. Temos que viver a nossa vida de cada dia, procurando servir a Deus, procurando ser fiéis a Deus. Por quê? Sempre chegam pessoas tentando, de alguma maneira, nos alarmar. Ah, porque agora o anticristo já... Vocês já me mandaram um videozinho no direct do Instagram de mais um candidato a anticristo, né? Um moleque. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, que bobagem. Não é assim. As pessoas realmente estão muito desorientadas e querem impactar os outros pelo medo. O que a Escritura nos diz é o seguinte: São Paulo havia escrito a primeira carta aos Tessalonicenses, falando sobre a segunda vinda de Cristo. Aquilo deu um alvoroço na comunidade, ele escreveu a segunda aos Tessalonicenses. E na segunda aos Tessalonicenses ele diz: primeiro deve vir a apostasia. O que significa apostasia? É o abandono sistemático da fé. E não o abandono da fé de algumas pessoas, mas de países inteiros, de sociedades inteiras. Nós podemos dizer que o processo de secularismo que nós vivemos é um processo de apostasia? Parcialmente, sim. Mas nós não podemos dizer de maneira total, porque alguns valores cristãos estão presentes na sociedade. Vejam que chegou dezembro. E, se você vai ao supermercado, o que você vai encontrar lá? Panetone, peru, Chester, Tender, frutas cristalizadas para colocar no arroz do fim do ano, que tem gente que odeia. Não é o meu caso. Como todo bom gordinho que tiver, a gente parte para cima. O que significa isso? Que ainda há uma presença de Cristo na cultura. Ah, mas o Natal agora é Papai Noel. Espera aí, quem que é Papai Noel? É São Nicolau. A coisa foi secularizada, pero no mucho. Ainda há um elemento de cristianismo presente ali. Quando você chega no mês de dezembro e vai a 25 de março, e vê aquele alvoroço, que graças a Deus eu não vou. Se tem um lugar no mundo que eu não quero ir, é aquele. O que está movendo aquilo? Ainda é Cristo no fundo da cultura. Esses dias eu vi até um ateu dizendo, não, a gente celebra o Natal em casa. Um ateu, a família ateia celebra o Natal. Por quê? A força do Evangelho, de alguma maneira, ainda está presente. São Paulo diz que o anticristo só pode se manifestar quando desaparecer aquele que o detém. O famoso kateron, da segunda aos Tessalonicenses. Aquele que o impede. Aí o pessoal inventa kateron para cima e para baixo. Não, mas que era não sei o quê, que era isso, que é aquilo. Chute. Tudo chute. Qual é a hipótese mais sensata? Me parece que é essa. Quando a fé estiver totalmente desinstalada da sociedade, e inclusive a moral, ou seja, não houver mais freios, a sociedade estiver de tal modo corrompida que ninguém mais saiba o que é o bem. Então, ele poderá se manifestar. Mas antes disso, não. Não há possibilidade. Quer dizer, se chegasse um doido agora falando um monte de coisas,
Tudo bem que tem a galera que segue o fluxo, mas haveria também uma baita de uma galera que ia dizer: parem, não sigam esse doido. Porque existe ainda a sensatez. A gente não está vivendo num clima de loucura, tanto quanto se imagina. Portanto, vejam, é importante que nós tenhamos a coragem de enfrentar a realidade de que nós vamos ter que pagar o IPTU de 2024. É duro, é difícil, mas nós vamos ter que pagar, e de 25 também, 26 e assim por diante. Todo mundo que pretende, de alguma maneira, que o mundo vai acabar em 2030, 2032, e não sei, realmente está delirando. Não há ainda o quadro adequado para que o drama do fim dos tempos aconteça. Quando esse quadro acontecer, então sim, aparecerá o anticristo, o falso profeta, vão seduzir as ações da terra, haverá uma grande perseguição à igreja. Segundo o livro do Apocalipse, haverá 2 testemunhas, que segundo a tradição seriam Elias e Enoque, e que pregariam para o mundo inteiro até o retorno do Senhor, e aí o próprio Senhor vai voltar, quando já não houver mais o que fazer. O próprio livro do Apocalipse está escrito em torno de 7 visões, sendo que a visão central, que é como que o núcleo de todas as demais, no capítulo 12, termina com uma espécie de derrota do dragão. Ele se senta sobre a praia do mar e, a partir daí, começa o capítulo 13, para dizer: quando já não tiver dado certo mais nenhum tipo de incursão do inferno, aí vai vir Satanás em pessoa. Aí a coisa vai ficar dura. Que aí sim a grande tribulação, aí vai ser dado o poder de vencer os santos, etc. É o que está na Escritura. Agora, de que modo isso vai acontecer, de que jeito, qual é a sequência? Nós só temos informações gerais. E o Senhor nos mandou não especularmos sobre esse assunto. Ora, qual que é o elemento central do retorno de Cristo? É justamente aquilo que nos diz São Paulo quando se refere ao fato de que o cenário desse mundo passa. O que quer dizer isso? Nós estamos envolvidos por um sinfim de vaidades. Dinheiro, poder, prazer. Uns querem uma coisa, outros querem outra. Só que é o seguinte: quando Deus puxar a cortina, todo mundo vai sair do delírio. Então, nós perceberemos a verdadeira realidade, que diz respeito a Deus, que é o fim último, o qual nós negligenciamos ao longo de nossa vida, buscando todas essas coisas secundárias. Ou seja, o elemento determinante desse instante final, antes que tudo seja consumido pela grande deflagração, é o arrependimento. Deus dará a todos o conhecimento dos seus pecados. A maior parte das pessoas, quando fala, por exemplo, de avivamento, pensa no avivamento como uma grande festa. Tem nada a ver. Os momentos em que Deus envia graças especiais à coletividade da igreja são todos eles momentos em que os homens são esmagados
e agonizam de arrependimento, chorando seus pecados e percebendo o quanto Deus é santo e o quanto eles não o são. Há uns dias atrás, uma alma muito privilegiada por Deus me contava de ter recebido uma graça dessas. De repente, ele foi tomado por uma consciência dos seus pecados. E ele me dizia, a gente presta muita atenção nos pecados contra o 5º, 6º, 7º mandamento, o 8º mandamento. Mas o maior rigor será sobre os 3 primeiros mandamentos, ele me disse. E eu perguntei por quê? Ele disse, olha, porque nós somos muito falhos no crer, no esperar, no amar, no adorar, no servir a Deus, de todo o nosso coração. Então nós vamos ver o quanto nós profanamos o nome do Senhor, o quanto nós não consideramos a presença dEle tanto quanto Ele merece. Nós não temos para com Ele a percepção de todas as graças que Ele nos concedeu ao longo da nossa vida. E pior, nós sacrificamos o tempo servindo a outros senhores. Porque não se trata só de guardar o domingo, mas de santificar o tempo que Deus nos deu. Como diz São Paulo, nós temos que remir o tempo, nós temos que fazer com que o tempo seja alcançado pela salvação. Nós precisamos aproveitar o tempo presente para crescer no amor a Deus. Frequentemente nós não meditamos nessas coisas. Por quê? Como os demais mandamentos versam sobre as coisas do mundo, e a nossa atenção está muito voltada àquilo que é exterior, nós sequer nos culpamos pela desconsideração das coisas eternas, de Deus, da sua glória, da sua santidade. Se nós pensarmos quanta responsabilidade nós temos de termos Cristo realmente presente na Eucaristia. Quantas vezes nós comungamos distraidamente, sem dar a Ele a devida atenção. Quantas vezes nós entramos na igreja, por exemplo, e ao invés de nos concentrarmos em Cristo, nós nos concentramos em qualquer outra coisa. Nós abandonamos a oração e não rezamos, por exemplo, quanto deveríamos rezar, porque estamos enredados demais em distrações terrenas. E assim por diante. Isso é o mais importante. Peçamos ao Senhor que nos conceda de verdade a consciência dos nossos pecados. Nós temos que ser mais espirituais. Nós temos que ser mais piedosos. Não adianta nós apenas nos contentarmos em não desobedecer os grandes mandamentos. Então, eu não vou cometer tais pecados, eu vou me confessar com tal frequência. Espera aí, a minha santidade de vida, a minha reverência pelo Senhor, aquilo que a Bíblia chama de temor de Deus, que eu preciso manter continuamente no meu coração, é isso que me faz vigiar. É ter a consciência de que Deus não está longe, Ele está aqui. Exatamente o que o profeta Isaías diz. Senhor, Tu és nosso Pai, nosso Redentor, eterno é o Teu nome. Como nos deixaste andar longe de Teus caminhos? E endureceste nossos corações para não termos o Teu temor. Por amor de Teus servos, das tribos de Tua herança, volta atrás. Ah, se rompesses os céus e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de Ti. O que o profeta está dizendo é que, quando nós somos tomados pela consciência da presença de Deus, nosso coração se derrete. E nós passamos a ter para com o Senhor reverência, adoração,
a consideração da sua santidade. Peçamos a Deus, portanto, queridos irmãos, que nós vivamos assim, que não precisemos chegar até o dia do juízo, para então nós nos rendermos e dizermos, não é que Deus existia mesmo? Nossa, não é que o que a palavra dele diz é verdade? Nossa, poxa vida, eu ficava questionando, dando importância a tudo quanto que é passageiro, que não precise chegar o dia do Senhor, para que nós voltemos para Ele com todo o nosso coração. Seja esta a nossa maior ambição, a de que o Senhor nos encontre vigiando e não dormindo.